desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa, e dorme pelas beiras da calçada, e a gente quando vê apressa o passo, e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está, e não conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e nós o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto, e vive mendigando um subemprego. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa, e dorme pelas beiras da calçada, e a gente quando vê apressa o passo, e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está, e não conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e nós o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto, e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhar se não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está doente, e vive atrás das grades da cadeia, e aí nós tão raramente vamos vê-lo, sabemos que ele é um marginal. Entre nós está, e não conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto, e vive entre mundos meretrícios, mas sejam bem-vindos nesta noite maravilhosa, abençoada, noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Meu nome é Valnice, eu estou aqui na IPI do Salvador e convidando a todos a celebrar ao Senhor nessa noite. Então sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de saudar, fazer uma saudação muito abençoada, calorosa, aos membros da IPI de Salvador, nossos queridos irmãos e irmãs, aos membros das IPIs do Prégeba, nossas igrejas irmãs queridas, que celebram junto conosco nesta noite, e também a todos os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo Brasil todo, que têm participado conosco nessa celebração. E após uma semana maravilhosa de oração, foi a semana toda de oração pela IPI do Brasil, nós estamos todos nesse momento conectados para celebrar o Senhor. E eu gostaria de te perguntar, por acaso você já se inscreveu no canal da IPI Salvador? Se você não inscreveu ainda, se inscreveu, faça sua inscrição agora.
se inscreva e assim você vai estar conectado conosco e não vai perder nenhuma informação, nada daquilo que está acontecendo na nossa igreja, né? Que também é um prazer, uma alegria você participar junto conosco. Invocamos a presença do Senhor nosso Deus nesse momento, orando, falando com Ele, dando uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, Pai, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te louvamos porque Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, o único Deus vivo, verdadeiro, o único que nos ama de forma assim maravilhosa. Teu amor, Senhor amado, ele não é grande, nós não podemos mensurar esse amor dispensado por nós. Por isso, Senhor, nosso coração se alegra em Tua presença, se alegra de estar nessa noite celebrando junto com nossos irmãos e irmãs. Se alegra, Pai, pela oportunidade que temos de Te adorar juntos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que Teu Espírito Santo se faça presente, visitando cada lar, cada coração que está conectado nesta hora, visitando nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor se agrade, Deus, do culto, da celebração que nós iremos prestar a Ti neste momento, Pai. Nós Te amamos, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, em nome de Jesus, amém. Não existe nada melhor do que louvar o nosso Deus, porque Ele é a estrela da nossa manhã. Ele é o sol que nasce todos os dias. E quando olhamos para Ele, podemos sentir a Sua presença. Vamos louvar o nosso Deus, essa é a nossa estrela da manhã. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Essa é a nossa estrela da manhã. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor. Manifesta o Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre.
paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Que maravilha! Glórias a Deus, Senhor, pela nossa união, povo de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declara, irmão, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querida irmã. Aleluia. Você é muito precioso, você é preciosa, minha irmã. Deus nos ama profundamente, mas não concorda com as nossas ações erradas, seja em fala, pensamento, aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor. Isso chama-se pecado. E Ele, por Ele nos amar tanto, 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 Ele nos ama profundamente. E o que é que Ele diz para nós? Ele diz assim: abandone os seus pecados, abandone essas coisas que fazem que nós ficamos distantes de Deus, pois os nossos pecados eles levam à morte, infelizmente. Então, por saber disso, por ter esse alerta do Senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos confessar ao Senhor os nossos erros e as nossas falhas. Nós vamos pedir ao Senhor que nos perdoe e limpe a nossa vida, purifique o nosso coração e a nossa mente. Vamos pedir perdão pelas omissões e pelos atos que ofenderam ao coração de Deus. Por isso nós vamos fazer isso em oração. Você aí na sua casa, aí onde você está, você vai parar agora nesta hora e vai orar ao Senhor, pedindo também perdão pelos erros e pecados que cometemos. Oremos então ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós continuamos te glorificando e te adorando, Pai. Mas nós temos a plena consciência que nenhum de nós é digno de estar em Tua presença, Pai. Porque nós somos pessoas falhas, pecadoras, Senhor. Erramos, ó Pai, constantemente. Mas, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, nós temos, ó Pai, a consciência, nós somos alertados a buscar o Teu perdão, a buscar, Senhor, diante de Ti, Senhor amado, abrindo o nosso coração, reconhecendo que nós somos tão pequenos, tão falhos e precisamos urgentemente do Teu perdão, Pai. Por isso, Senhor amado, nos perdoa.
perdão por todas as coisas erradas diante da necessidade. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor venha limpar, purificar a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de comunhão contigo, Senhor amado. Nós clamamos a misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sua vida, no seu
trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Alô, nós estamos fazendo um teste aqui de áudio para saber. Ok. Bom, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir ao Senhor que nos dê a iluminação do que nós estamos precisando para ouvir a sua palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos traga a iluminação para aquilo que nós vamos compartilhar nesta hora, Senhor. Ó Deus, nós pedimos que a tua palavra, o Teu Evangelho que será lido, ele possa, ó Deus, trazer transformação, mudança na nossa vida, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu vou ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 13 até o verso 21. Hoje eu não vou projetar aqui o texto, mas eu peço a você que tem uma Bíblia, que você acompanhe a leitura da passagem que nós vamos meditar nesta noite em breves momentos. Mateus capítulo 14, 13 a 21, diz assim. Muito bem, nós estamos com esse probleminha, mas nós vamos tentar ver se agora a gente consegue se comunicar, não é? Evangelho de Mateus capítulo 14, 13 a 21. Mateus 14, 13 a 21. Diz assim o Evangelho. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comidas a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Irmãos e irmãs, eu poderia compartilhar muitos aspectos com vocês sobre esta leitura do Evangelho de hoje, mas teve alguns pontos que aqueceram bastante o meu coração e eu quero enfatizar estes pontos na mensagem, na proposta que o Evangelho está nos trazendo para esta noite. Trata-se principalmente, um dos pontos, a sensibilidade, a compaixão e a solidariedade de Jesus, que está expressa em todo este texto deste texto do Evangelho que nós acabamos de ler. Por exemplo, o contexto é de contrição para Jesus. O texto começa dizendo que Jesus, ao saber que havia acontecido o quê? A morte de João Batista, né? João Batista, ele foi
decapitado, nós conhecemos a narrativa do Evangelho, e ele foi assassinado, ele sofreu um martírio em prol por ser fiel à mensagem do reino de Deus, e aí Jesus está contrito, Jesus está mexido, e ele procura um lugar solitário para ouvir Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir Deus falar no seu coração. Nós vivemos um tempo também que nós estamos mexidos por todo o contexto que está acontecendo, né? Por toda a situação que esta pandemia tem afetado o nosso país, o nosso mundo, mas principalmente o nosso país, que tem graves problemas sociais, é uma injustiça social brutal, a diferença dos muitos ricos para os pobres. Então, você tem uma diferença muito grande. Nós estamos acostumados, infelizmente, a cada dia, a ouvir que em 24 horas, mais de 1.000 conterrâneos nossos, mais de 1.000 pessoas, brasileiros e brasileiras, têm perdido a vida por causa da Covid-19. Isso tudo mexe com a gente. Estamos num platô elevadíssimo, um platô, uma estabilidade mortal, uma estabilidade que mexe bastante com a gente em saber, e às vezes os casos vão chegando perto da gente, a gente vai ouvindo histórias, relatos de pessoas próximas de nós. E aí, nós também nesse tempo, nós precisamos ouvir Deus. Assim como Jesus estava mexido, Jesus estava contrito, ele também estava querendo ouvir Deus. Nós, nesse tempo, também precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus tem para nós nesse tempo. Porém, o Evangelho não destaca que Jesus ficou na sua solicitude, que Jesus ficou lá ouvindo Deus, que Jesus ficou, o Evangelho, ele apresenta um Jesus que está no meio do povo, um Jesus que está presente junto com o povo. E aí no versículo 14, diz assim o Evangelho, quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ele ficou com muita pena deles. Na maioria das outras traduções fala que Jesus ficou tomado de compaixão por aquelas pessoas, e Jesus passou a curar os doentes que estavam ali. Jesus passou a amenizar o sofrimento daquelas pessoas, aliviar aquela situação de necessidade, de aflição que as pessoas elas estavam passando. Então nós estamos realmente, na proposta do Evangelho de Mateus, apresentar Jesus que está no meio do povo, o Jesus que está presente com as pessoas. E olha, meus irmãos e minhas irmãs, isso é característico de Jesus. Jesus está sempre presente com as pessoas que sofrem, com as pessoas que estão abandonadas, com as pessoas marginalizadas, com as pessoas carentes, com as pessoas que estão debilitadas, com as pessoas que estão nos hospitais, isoladas, sem os seus parentes, lutando pela vida. Jesus está sempre com estas pessoas. E hoje, eu pergunto, Jesus também está presente nesse tempo de crise com o povo, curando, aliviando as suas dores, dando libertação e esperança? Jesus está presente hoje? Eu responderia que sim e que não. Eu responderia sim, que Jesus está presente hoje na aflição das pessoas, quando os seus discípulos, as suas discípulas, elas estão abertas para atender às necessidades das pessoas carentes. Quando elas estão abertas para compartilhar, para partilhar o pouco que tem com as pessoas que não têm nada. Então, quando os seus discípulos fazem isso hoje, aí nós podemos dizer que Jesus está sim no meio das pessoas que estão sofrendo. E diria que não, Jesus não está presente no meio das pessoas quando seus discípulos estão se esquivando para atender aquele que está precisando, aqueles que estão necessitados. Me chama muita atenção o verso 15. No verso 15 diz assim:
de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Esta foi a assessoria logística, a assessoria de Jesus. Fizeram uma proposta para Jesus. Os seus discípulos chegaram perto de Jesus. Esse Jesus que sai da sua solicitude, sai da sua angústia de alma, sai do seu sofrimento pela morte de João Batista, que estava vivendo, lutando pelos mesmos ideais que Jesus está vivendo, ou seja, Jesus está pensando assim, vai chegar também o meu dia. E Jesus estava contrito. E Jesus sai da sua solicitude e ele vê a multidão carente, vê a multidão necessitada, e Jesus então passa a agir, a curar, a abençoar aquelas pessoas. E aí chegam os discípulos e eles fazem uma proposta para Jesus. Jesus, cada pessoa que tem o seu problema, que resolva o seu problema. Quem tem problema que vai resolver, cada um sabe o seu problema, então cada um vai resolver as suas demandas, cada um procure a sua solução, mande essas pessoas irem embora. Essa foi a proposta dos discípulos, esta é a lógica dos discípulos, mas também esta é a lógica do mundo que a gente está. Aquelas pessoas, aqueles até irmãos e irmãs nossos, que aprovam e que concordam e que fazem o discurso do Estado mínimo no Brasil, com toda a lógica neoliberal e capitalista, o que o Estado não tem obrigação de atender às necessidades das pessoas, fazer políticas para as pessoas, políticas públicas que ajudem as pessoas que estão mais pobres. Este discurso, esta lógica do Estado mínimo é: cada um resolva o seu problema. O Estado não tem como resolver o problema de todo mundo. E esta foi a lógica dos discípulos. Isso foi a proposta dos discípulos. É a proposta da insensibilidade. É a mesma lógica dos discípulos. Mande eles irem embora. Esta é a lógica da insensibilidade. Eu posso perguntar uma coisa para você? Você que está me ouvindo, eu posso te perguntar algo. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que os discípulos fizeram de mal com aquela proposta para aquelas pessoas, para aquela multidão? O que os discípulos fizeram de mal? Pare e pense. Qual foi o mal deles? Aonde que está o mal? Não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Ora, o que os discípulos estão penalizando com essa proposta as pessoas carentes e necessitadas? Nenhuma. Olha, saiam daqui, que aqui não vai ser solucionado o problema de vocês, não vai saciar a fome de vocês, vocês têm que ir embora. E vão atrás de situações, contextos diferentes que possam resolver o seu problema. Não tem nada de mal, ninguém está machucando ninguém. Ninguém está machucando outras pessoas, defendendo que cada um cuide do seu próprio problema. O que eu estou ofendendo? Porém, a lógica do mundo de Jesus é: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Sabe o que Jesus está ensinando, meus queridos? Não é preciso de uma arma para machucar alguém. Não é preciso colocar fogo no morador de rua que está deitado na sarjeta. Não é preciso colocar chumbinho na quentinha de quem está, de quentinhas que estão sendo distribuídas para esta população carente e desprotegida. Não é necessário fazer isso. Na lógica de Jesus, no ensino que Jesus está nos trazendo neste evangelho, basta mandar as pessoas irem embora, virar as costas para elas, que nós já estamos machucando estas pessoas. Para Jesus, nós machucamos as pessoas com a nossa insensibilidade.
com a nossa omissão, com o nosso comodismo e a nossa indiferença. Uma pessoa pronta para partilhar é alguém que está criando comunidade, está fazendo decisivamente um mundo melhor, mais humano, que pode contemplar a esperança. Sim, a questão da fome pela crise que nós estamos vivendo é mais do que compartilhar comida, mas é criar comunidade, fraternidade, valorização do ser humano, das pessoas. O que Jesus está nos ensinando nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs, é que o assunto desta passagem é mais do que comida. Há claramente o desejo no coração de Deus de que surja e cresça a fraternidade entre as pessoas, que surja e que cresça e que desenvolva dentro de nós uma identidade com aquele que está sofrendo, uma nova perspectiva da nossa própria vida, quando nós olhamos aqueles que estão sofrendo, que estão carentes, que estão necessitando de ajuda, de partilha, de atenção, de uma intervenção nesse momento difícil que estão passando. É isso que Jesus está nos ensinando, que na ação da partilha, nós então estamos criando fraternidade, nós estamos criando uma humanidade melhor, nós estamos criando um mundo melhor. Esta é a mensagem central deste evangelho para nós. A minha mãe contou que quando eu era criança, bem novinho, bebê, de entre 1 a 2 anos de idade, ela morava em Teresina, no Piauí, ela era missionária. E naquele período, início da década de 70, 1970, início desta década, houve um grande desabastecimento na cidade de Teresina. Não havia os supermercados, os mercados estavam vazios de abastecimento. E a minha mãe conta que ela tinha uma lata, daquelas grandes latas de leite ninho, que hoje a gente não vê mais hoje em dia, né? Mas tinha umas latas grandes assim de leite ninho. E ela só tinha aquele para minha alimentação, porque não tinha onde comprar. E um certo dia, uma noite, na madrugada, a minha mãe foi despertada com o choro de uma criança muito alta. Esta era uma criança da vizinha, também um recém-nascido, um nenenzinho. E no dia seguinte, a minha mãe foi lá com a vizinha e foi perguntar o que é que estava acontecendo. E aí a vizinha disse: sabe o que é, missionária? A gente aqui acabou o leite do meu filho e ele estava chorando de fome. Eu não tenho como amamentá-lo no peito e ele estava morrendo de fome e a gente não tem encontrado leite para comprar. A minha mãe, sem falar para o meu pai, que meu pai não tinha a mesma fé que a minha mãe tinha, a minha mãe começou a partilhar o leite daquela latona de ninho com a vizinha. E a minha mãe conta que enquanto não houve o abastecimento, a normalidade do abastecimento, aquele leite do ninho deu para mim e deu para o filho da vizinha. Ela partilhou. E quando ela partilhou, Deus abençoou. Deus entrou com providência para a minha família e para a família da vizinha. Meus irmãos e minhas irmãs, quando corações se abrem para atender a aflição do outro, há um fortalecimento imediato, pois a solidariedade, a compaixão, ela provoca isso, e é aí que acontece o milagre. É aí que acontece a intervenção de Deus. Corações que pulsam no ritmo do coração de Deus, os milagres acontecem. A intervenção do Senhor, a providência do Senhor, ela acontece. Quando há o amor, a compaixão e solidariedade, não precisamos ter medo da falta de pão, pois Deus entra com providência. A mensagem de Jesus para nós hoje é que façamos nossa refeição ser mais do que comida. E aí eu te digo 3 coisas que a nossa refeição pode ser quando o nosso coração está aberto
para ser instrumento na mão de Deus. Primeiro, um instrumento divino para saciar a fome e outras necessidades das pessoas. Eu não posso comer tranquilo, em paz, sem atender aquele que me pede ajuda. Segundo, a refeição é mais do que comida quando ela se torna instrumento de fraternidade. O comer é comer com pessoas. É comer na dimensão de que eu não como sozinho, eu não vivo sozinho. Eu compartilho e eu por isso que a gente tem que valorizar a refeição na nossa casa. Refeição não deve ser algo puramente funcional, mas é algo de prazer, algo de brincadeira, algo de alegria, quando nos reunimos, por exemplo, na nossa casa. E quando eu partilho com alguém, eu estou estendendo esta alegria, esse contentamento de comer com outras pessoas, com aquelas pessoas que também estão precisando. E por fim, a refeição é mais do que comida quando ela se torna instrumento da bênção para nós e para as outras pessoas. Quando nós estamos com o coração solidário, nós somos pessoas que são abençoadas pelo Senhor, e aí o Senhor multiplica as suas bênçãos para nós e para as pessoas que nós atendemos, para as pessoas que nós ajudamos. Que Deus fortaleça o seu coração. Eu tenho treinado o meu coração nesses dias, para que todo mundo que me peça alguma coisa, eu possa ter alguma resposta. Às vezes eu não tenho nem dinheiro e não tenho algo assim para dar naquela hora, mas que eu possa dar, por exemplo, atenção. Eu possa dar, por exemplo, olhar para a pessoa, perguntar o nome, ouvir alguma coisa, se tiver tempo, ouvir um pouco a história, o drama daquela pessoa. Isso é importante, a pessoa se sente gente e ela se sente valorizada. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos e todas que estão participando desta live com a gente. É muito bom a gente também ter esse momento de comunhão, né, neste domingo, celebrar o Senhor e estar celebrando em família, né, nesta live. Então a gente agradece muito a você que aceitou o convite de participar deste link, né, aceitou acessar esse link, né, e compartilhou com a sua família, com seus amigos. A gente, então, fica muito feliz, né, com a sua presença. Se você é daqui de Salvador, se você é daqui da Bahia, né, ou então de qualquer outro local do Brasil que você esteja, que a nossa oração é que esta live também esteja abençoando a sua casa, né, esteja abençoando, né, a sua vida. E nossas orações também é que o Senhor deixe florescer, né, esta semente, esta palavra então de vida, tudo que a gente tem feito aqui, né, na sua presença também, né, quando a gente se reúne em oração e louvor. E eu quero te convidar também para participar da live da terça-feira, da Noite da Esperança, às 20 horas. Nós teremos, então, como ao servo do Senhor que vai trazer a mensagem, né, que estará partilhando com a gente, é o pastor Douglas, né, do Projeto Soter. Ele estará conosco aqui na live, né, da Noite da Esperança. Então, se você não é inscrito, se você ainda não ativou as notificações, é um bom momento para fazer, né, para poder ser lembrado, né, na terça às 20 horas, né, estar com a gente. Também na terça, a gente vai ter a comemoração dos aniversariantes do mês de julho. Então, se também puderem falar assim, eu sempre participo e fez aniversário em julho, também esteja falando, né, para a gente comemorar, orar por sua vida, né, e estarmos nos alegrando, né, por mais um ano de vida que o Senhor concede a você. Na quarta-feira, nós teremos também encontro, né, do grupo, e será às 20 horas pelo aplicativo, né, Team Link, que você pode estar baixando e participando também. Na sexta-feira haverá reunião do conselho, né, daqui da igreja, né, os líderes, a liderança e a equipe de planejamento estratégico, né, estarão então
falando, né, sobre decisões importantes, né, acerca da nossa igreja, e estaremos então essa semana conectados, né, e a nossa igreja continua, né, com suas atividades. Então, que o Senhor abençoe a sua vida. A gente vai continuar agora esta live, né? Vamos celebrar, né, o Senhor. Muito bem, nós vamos preparar para a ministração da Santa Ceia do Senhor. E antes nós vamos orar. Eu não sei se tem algum pedido de oração, a minha equipe. Isaac Martins está pedindo oração pela saúde. Que Deus abençoe a vida do Isaac. Ah, ficou azul agora que eu vi. Agora é que a estola é verde, aí bateu o chroma key aqui. Ainda bem que eu não fiquei transparente, né, Valquíria? Senão eu tinha que ser uma outra cor, é uma pena. Mas tá bom, hoje a estola é verde, viu, irmão? Mas por causa do chroma key ficou azul. Ok, vamos orar? Eu não sei se você não colocou um pedido no chat, mas talvez você esteja com alguma dificuldade na sua casa. Eu quero orar pela sua casa, pelo seu lar. Senhor, eu peço em nome de Jesus que a tua bênção, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, venha sobre a vida do Isaac que está enfermo. Ó Deus, por esta criança, tenha misericórdia dele. Ó Deus, seja qual for o problema de saúde que ele está enfrentando, ó Senhor, nós pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua ação de cura, Senhor. Estende a tua mão de poder e graça. Senhor, abençoe as famílias de todos que estão aqui acompanhando esta live. Estende a tua mão de poder. Ó Pai, derrama a tua graça sobre os irmãos, sobre as irmãs, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, seja qual for a necessidade na casa dos nossos irmãos, das nossas irmãs, problemas de saúde, problema material, ó Deus, de relacionamento, seja qual for a dificuldade, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, fazer a obra, ajudando os nossos irmãos a superar todas as adversidades e as dificuldades. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos preparar para a Santa Ceia. Eu peço que você agora se dirija perto aí dos elementos que foram preparados, e nós vamos já, a última parte desta live vai ser a ministração da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor. Então eu queria que você se preparasse. Vamos, enquanto isso, você está se preparando os elementos aí da sua casa, reunindo a família ao redor da mesa ou da onde você preparou os elementos. Nós vamos ouvir um louvor preparatório para este momento, juntos na mesma fé. Na mesma fé, no mesmo amor, juntos na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, mesmo sangue, a mesma cruz. Somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. A vida é mais vida, vivendo em Jesus. Onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Juntos, na mesma fé, no mesmo amor, juntos
na mente e coração. Temos em cada um a mesma marca, o mesmo sangue, a mesma cruz. Juntos somos um corpo em Cristo, juntos somos um corpo vivo, corpo que adora e que serve, corpo que chora e se alegra, corpo que parte e reparte as cargas do irmão. Cordas que foram partidas podem de novo soar. Corpo que a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Corpo onde a vida é mais vida, vivendo em Jesus. Vivendo em Jesus. Nós vamos então proceder à Santa Ceia do Senhor. Você, todos que são servos do Senhor, que estão em plena comunhão com o Senhor, estão convidados a participar deste momento da celebração. Você que preparou os elementos na sua casa, agora fique pertinho da sua família e nós vamos celebrar juntos. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E antes dele partir e distribuir aos seus discípulos, ele deu graças, como nós vamos fazer nesta hora. Então vamos orar. Bondoso Deus, é justo que te louvemos e te demos graças, pois tu és Deus próximo, fiel, generoso. Pelo Espírito Santo mantens a chama da nossa fé, por isso bendizemos o teu nome. Graças te damos, ó Deus, que viestes a nós em Jesus Cristo, teu Filho. Ele andou no meio do povo, deu atenção especial às pessoas humildes. Com elas sentou e as ouviu, proclamando um novo tempo de vida e de justiça. Graças nós rendemos, Senhor, pela obra de Cristo por nós, pois na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E após ter dado graças, ele partiu, entregou aos seus discípulos e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Após ele ter ceado, ele tomou o cálice, entregou aos discípulos e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do vinho, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Envia, Senhor, o teu Espírito de vida e de amor, o mesmo Espírito que o teu Filho mandou aos seus discípulos, para que ele faça de nós uma comunidade que vive a esperança e a comunhão. Lembra-te, Senhor, dos familiares que perderam pessoas queridas nesta semana. Console a todos estes. Lembra-te, Senhor, dos que estão com fome do pão material. Que os nossos corações estejam leves e liberais para compartilhar o pouco que temos com quem não tem nada. O cálice da ação de graças pelo qual agradecemos é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nós vamos então compartilhar do pão e do vinho. Aqui o pessoal que está aqui comigo, aqui no estúdio da sala pastoral, eles já vão distribuir. Eu pedi à irmã Valnice, presbítera Valnice, a distribuir o pão e o vinho. E você também pode fazer a mesma coisa com as pessoas que estão da sua casa. Peço que alguém da casa, pai, a mãe, o avô, a avó, quem estiver na sua casa, distribua agora os elementos. E nós todos vamos compartilhar juntos nessa hora do pão e do vinho. Lembrando que nós vamos rogar ao Senhor que nós tenhamos realmente a força do Senhor, o trabalhar do Senhor na nossa vida nesse tempo. Aqueles que já foram servidos, vamos então compartilhar em atitude de oração, de gratidão, do trabalhar de Deus na nossa vida. Bondoso Deus, agradecemos-te pela comunhão da mesa neste culto, por estarmos conectados com os irmãos e as irmãs em suas casas. Que esta ceia nos fortaleça na fé e nos desafie a atuarmos como teus discípulos e discípulas. Anunciamos que o teu Santo Espírito habita entre nós. Amém, amém. Vamos ter aqui a palavra com a irmã Valnice. A minha palavra nesse momento é uma palavra também de gratidão. Por que gratidão? Agradecemos ao Senhor porque temos a oportunidade de contribuir para o crescimento e a expansão do seu reino aqui na terra. A contribuição das nossas ofertas e nossos dízimos é fundamental para que aquela parte material, né, que precisa acontecer, os compromissos das igrejas, eles possam ser honrados, né? Isso. Então é preciso que cada um de nós realmente tenha consciência do nosso compromisso com o Senhor, de agradecer a Ele as bênçãos que nós temos recebido, entregando assim as ofertas. Dessa forma, como tem sido durante esse período, a conta ela está sendo projetada, então é na agência 3189 e a conta corrente é 1082310, o banco é o Bradesco. Que Deus continue nos abençoando dessa forma. Receba então a bênção, irmãos e irmãs, obrigado por ter participado desta live. E depois da bênção, nós vamos ter o louvor. Eu sou grato por tudo, Iehova, encerrando então a live desta noite, na terça agora, na Noite da Esperança, nós nos encontraremos novamente. Ei, você não é inscrito no canal? Não, inscreva-se hoje mesmo, é facilzinho, só clicar em inscrever-se e aí ativar as notificações. Recebam a bênção, irmãos e irmãs. Deus que nos fez diferentes uns dos outros, mas todos à sua imagem, abençoe e guarde a todos. Que os olhos zelosos do Senhor nunca se apartem de cada um de vocês, e que o encontro de uns com os outros seja um sinal de unidade no Espírito Santo, bem como sinal da vinda do reino de Deus. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Adoro o Senhor. Aleluia.
Quero ouvir. Jeová, eu sou grato por tudo que tenho. Você pode bater palmas aí na sua casa. Tesouro maior deste mundo me foi dado por herança, aleluia, me foi dado como herança eterna. Maior prova, um amor tão profundo. Tenho vida, tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, maravilha. Tenho amigos, família, muitos irmãos e irmãs. Com Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente. Aonde declare nos meus lábios e também no coração. Aleluia. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jeová, maravilhoso, louvamos.